Eu tenho uma palavra no meu coração. Essa palavra eu tenho pregado ao longo dos anos aqui no Mevan. É uma palavra que a essência desta casa nasceu com essa movimentação de paternidade. E sabe quando Paulo diz em Filipenses capítulo 3, eu não me incomodo de ter que falar tudo de novo. Eu estou vivendo num tempo que parece que eu estou revirando os pergaminhos e fazendo tudo de novo. A nossa primeira geração de pastores aqui do Mevan, muitos deles estão nas nações, muitos estão em outros estados, né? Pastor Júnior, meu irmão, está aqui também, está no Nordeste. Pastor Juscelio está no Sudeste. Pastor Jacos está fazendo outras movimentações com empresários, né? O Felipe foi para Goiânia. Rafael está lá em Portugal. O Gladson está apontado para a Ásia. O Muracava apontado para a América Latina, né? Todo mundo está fazendo alguma coisa. Então assim, ramificou. E agora a gente está nascendo com outras movimentações também, novos pastores, novas pastoras, né? Plantando igrejas. E ontem eu cheguei de viagem, estava num grande evento lá no Rio de Janeiro. Fui convidado para levar uma mensagem lá, pregamos por 2 vezes. E quando eu cheguei em casa, o avião pousou aqui em Navegantes, eu falei, a Iraci estava comigo, eu disse, amor, agora vamos voltar para a nossa realidade. A nossa realidade é o dia a dia da igreja, né? Está num evento com 8.000 pessoas, semana que vem eu vou estar num outro evento com mais de 6.000 pessoas. E assim, gente tem em todo canto, né? Mas o que a gente não pode perder é a bandeja. A gente não pode perder a essência do alimento. Aí quando eu cheguei em casa ontem cansado, porque a gente não tinha dormido à noite, chegamos do evento no hotel, era 1h da manhã, fomos fazer mala, tudo. A van passou para pegar a gente às 4, então para sair às 4 tive que acordar às 3 e pouquinho. Então das 2 até às 3 e pouquinho a gente dormiu 1 hora. Chegamos ontem, tudo que eu queria fazer é ir dormir. Mas tinha bastante pastor aqui em Itajaí, de várias partes do Brasil, que a gente fez uma reunião ontem à tarde com eles. Então tomamos café, moral da história, daí eu disse, agora eu vou para casa, eu vou dormir. Cheguei em casa às 7 horas, disse, agora amor, eu preciso dormir. Aí eu estou passando assim na salinha para ir para a cama dormir. Aí eu olhei, tinha o meu iPad, a minha Bíblia. Eu vou dar só um cheirinho, Aí voltei, só um mistério. Aí saí dali 11h da noite. Aí assim, vamos comer alguma coisa? Eu digo, só crente come meia-noite, né? Aí as netas chegaram lá em casa, os filhos, e aí fomos dormir 1h da manhã. E aí eu disse, eu preciso dormir. Mas hoje, 7h30, nós acordamos. Aí você pergunta, tem gente que pergunta, como é que vocês aguentam? Irmão, você não pode reclamar do que você orou para acontecer. Você não pode reclamar, você diz, na força você diz, onde tu quiseres, como desejares, usa-me. Eu vou onde tu quiser, Jesus. Oh meu Deus, seja de dia, de noite. Aí você não tem coragem de reclamar. Aí você diz, não pastor, você precisa descansar. Claro, a gente vai hoje, né, descansa. Hoje eu preciso descansar mesmo. E amanhã também. E segunda. Terça nós estamos em Campinas. E assim vai. E ontem quando eu passei ali naquela salinha que eu peguei a Bíblia, irmão, eu abri justamente no texto de Filipenses capítulo 3. E eu pensei, vou falar tudo de novo. Então abra comigo a sua Bíblia em Filipenses capítulo 3. Diz assim:
Quanto ao mais, irmãos meus, regozijai-vos no Senhor. Não me aborreço de escrever-vos as mesmas coisas, e é segurança para vós. Paulo está dizendo, eu não me incomodo de ter que falar tudo de novo, porque isso é segurança para vocês. Aí ele diz qual é a segurança? Acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, pois a circuncisão somos nós que servimos a Deus em espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Ainda que eu também poderia confiar na carne, se algum outro pensa que pode confiar na carne, eu ainda muito mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, segundo a lei, fariseu. Segundo o zelo, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, considero perda por causa de Cristo. E na verdade tenho também por perda todas as coisas por excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por quem sofri perda de todas essas coisas e as considero como refúgio para que eu possa ganhar a Cristo e seja achado nele, não tendo justiça própria que vem da lei, mas a que vem pela fé em Cristo, a saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Desejo conhecê-lo, o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Não que eu já haja alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para que fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não julgo que haja alcançado, mas uma coisa eu faço, é que esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos quantos somos perfeitos tenhamos este sentimento, e se pensais de outra maneira, também Deus vos revelará. Mas andemos segundo o que já alcançamos, Irmãos, sede meus imitadores e observai os que andam segundo o exemplo que tende em nós, pois muitos há dos que muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. O seu fim é a perdição, e o seu Deus é o ventre, e a sua glória é a vergonha, só pensando nas coisas terrenas. Mas a nossa pátria está no céu, de onde esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, que transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, segundo o seu eficaz poder de sujeitar também a si todas as coisas. Lemos o capítulo 3 inteiro. Esse capítulo para mim ele é fantástico, porque ele tem muitas verdades. Toma o seu lugar aí, me dá de presente a sua atenção. Quanto menos você levantar, quanto menos você caminhar, quanto menos você ir ao banheiro, quanto menos, só se for necessidade mesmo, porque eu acredito que essa manhã nós temos uma manhã de instrução aqui, e eu quero de alguma forma poder contribuir com o seu ministério, com a sua vida, intercedendo por isso. Eu acredito que a intercessão ela gera intervenção, né? Tudo que Deus vai fazer, Ele vai fazer pela intercessão. Então eu quero pedir isso para você. Me dê de presente sua atenção. Não faz sentido você vir de tão longe e chegar aqui, entrar na igreja e não entrar no culto, né? Não faz sentido. Então me dá de presente sua atenção, porque para instruir nós precisamos da sua atenção. Louvado seja Deus. Eu acredito, irmãos, que tem uma unção que sobe, mas tem uma unção que desce. A minha adoração sobe ao Senhor, mas tem uma unção que desce para organizar a minha vida,
né? A minha adoração sobe, a gente fala, né? Adorai para que suba como incenso suave as suas narinas. A oração, a unção, a adoração é como um incenso, ela sobe, mas ela provoca uma unção que desce. Uma unção que desce. E a unção, o que é? A unção é uma habilidade que Deus te dá. Tem coisas que você não faria sem a unção. A unção, ela não torna as coisas mais fáceis, mas ela torna as coisas mais leves. Amém? A unção vai deixar você mais ousado, mais metido, com mais ousadia, com mais coragem, né? E coragem é isso, é fazer o que você tem medo, né? Às vezes você tem vontade de falar de Deus para as pessoas, mas não faz. Por quê? Porque te falta uma ousadia, te falta uma unção, uma capacitação do Espírito. E para mim a unção é isso. E a gente sempre trabalha para Deus vir, né? Mas eu vejo que nesses dias é como se Deus estivesse trabalhando para a gente ir, não para Ele vir. É como se a gente tivesse que subir o nível das nossas orações, aumentar o fogo, numa linguagem popular. Como se a gente tivesse que aumentar um pouco, aquecer um pouco mais, acreditar um pouco mais. Eu não estou com isso anulando a graça. Eu não estou com isso tentando dizer que, não, você é salvo pela obra. Não, você é salvo pela graça. Mas eu não estou falando de salvação, eu estou falando de andar numa vida de unção. Salvação não vai te custar nada, porque Ele já pagou por isso. Mas andar com Ele vai te custar tudo. Não é? Pense bem nisso, porque andar com Ele vai te custar tudo. E vai custar a sua vontade. E aquilo que a sua fé não alcança, a sua obediência conquista. Mesmo que você não tenha fé para alcançar o nível que você precisa estar, que a gente precisa estar, mas à medida que você vai obedecendo, a obedecendo vai colocando você em esferas, né, que a fé vai fluindo, né? Então, às vezes a gente chama avivamento, mas às vezes não é avivamento, é uma visitação, né? Nós estamos sendo visitados pelo Espírito. Tem cultos aqui que a gente é visitado, não é? Que a gente quer terminar a reunião e não consegue, é uma visitação. E a gente diz, meu Deus, a gente está vivendo um avivamento. Irmão, visitação é quando a chuva desce. Avivamento é quando ela evapora e sobe, levando você junto, né? E Isaías explica isso no Salmo 55, versículo 8 em diante, diz: os meus caminhos não são como os teus caminhos, nem os meus pensamentos são como os teus pensamentos, porque os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos são mais altos que os seus pensamentos. Assim como cai a chuva do céu e para lá não torna, mas antes da semente ao que semeia e pão ao que come, assim é a palavra que sai da minha boca, ela não voltará para mim vazia. Então, quando a gente vê uma chuvinha caindo sobre a gente diz assim, ó, cara, que avivamento. Isso não é um avivamento, é uma visitação. Avivamento é aquela chuva que evapora, que leva o seu interior junto para Deus. Porque a palavra que Deus libera sobre você, ela não volta vazia. Ela tem o poder de construir o caráter de Cristo em você. Amém? Então ela vai entrando em você, só que você não vê o processo de evaporação. Então, para você é mais fácil chamar a chuva de avivamento do que a evaporação de avivamento, porque a chuva você vê, mas você não vê ela voltar, mas ela volta. Ela volta. Não é verdade? Então a gente às vezes é visitado por Deus, vive num padrão de visitação, às vezes provoca uma visitação através de musicalidade, como disse o Reuel aqui hoje. A música para, mas a presença não precisa parar, o som não precisa parar, não é? Então, nós precisamos entender isso. Então, eu não posso viver de visitação em visitação. Eu tenho que viver um avivamento na minha vida. E avivamento vai me confrontar, vai ofender a minha mente para revelar meu coração. A palavra de Deus, ela vai cavucar dentro de mim, ela vai criar em mim o caráter de Cristo, né? Então, é isso. Então, por favor, tem dia que é uma visitação. Cara, vivemos uma visitação hoje tremenda. Mas Deus está construindo um avivamento através das suas visitações. Então, avivamento é quando você está sendo levado. E aonde estiver o teu coração, aí vai estar o teu tesouro. Aí um dia Jesus só vem buscar o vasilhame, porque já não tem mais nada seu aqui. Né? Você não ora mais por chuva. Senhor, manda chuva, quero viver uma visitação. Não, porque tem gente, irmão, que está orando por chuva, está caminhando sob poços entulhados.
E está o dia todo olhando, Senhor, manda chuva. E o Senhor diz, por que você não desentulha os poços? Os poços que a religião entulhou, que a sua família entulhou, que, né, foi... como é que você, aquela palavra que você vai deixando as coisas para depois, procrastinar, né? Você vai deixando para depois. Quantas coisas que você foi deixando para depois, e você, né, você foi andando, esperando a nova chuva, e andando sobre poços entulhados a vida inteira. Então, quem sabe, Deus vai me capacitar de uma unção, para me desentulhar esses poços da minha vida, da minha realidade, do meu caráter, amém, irmãos? Então, tem oração que Deus não vai responder. A oração do Getsêmani não foi respondida. Jesus pediu, ele disse, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, mas contudo, aí ele muda, seja feita a tua vontade. Mas ele tinha uma vontade, ele tinha relatado, ele tinha acabado de dizer qual era a sua vontade. A minha vontade é que eu não precisasse passar por isso, mas contudo, seja feita a tua vontade. Então aquela oração não foi respondida, foi feita a vontade de Deus. Então muitas vezes você vai orar pela sua vontade, mas inclui aí, põe uma vírgula, não põe um ponto final onde Jesus colocou uma vírgula. E não põe uma vírgula onde ele colocou um ponto final. Tem coisas na sua vida que tem que acabar, irmãos. Não dá mais para carregar a igreja com essas manias. Tem coisas na sua vida que é como a cidade de Jericó. Não dá para você reconstruir uma coisa que Deus mandou derrubar. Quando Jericó caiu, ele disse que ninguém mais podia restabelecer aquela cidade. Seria maldito quem levantasse aquelas paredes. Então nós precisamos entender isso, amém? Agora tem coisa na minha vida que Deus não vai me responder. E vai me responder talvez ao contrário. Quando os gregos foram procurar Jesus em João capítulo 12, do versículo 21 ao 27, procuraram André e disseram, olha, nós queremos ver Jesus. André foi até Jesus e disse, olha, tem uns gregos querendo te ver. Jesus disse, olha, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Jesus estava dizendo o quê? Enquanto eu não morrer e ressuscitar, eu não posso pregar aos gentios ainda. Essa palavra ainda não é para eles. Eu preciso morrer e ressuscitar para que a unção, para que o meu propósito se cumpra. Então ele disse, se o grão de trigo cair na terra e não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, ele vai dar muito fruto. É como se Jesus estivesse dizendo, enquanto eu não morrer e não ressuscitar, eu não posso salvar os ímpios. Eu preciso fechar essa era para abrir outra. Você percebe que ninguém se converteu antes da cruz. Jesus dizia, eu prego para que vocês ouvindo não entendam, e não sejam perdoados os vossos pecados. Mas vai chegar um dia que esse grão de trigo que caiu na terra, morreu, vai dar muito fruto. Então tem coisas na sua vida que se você não passar por elas, era hora de você dizer amém, mas você não quis. Tem coisas na sua vida que se você não passar por elas, se você tentar evitá-las, eu não estou falando de pecado, pecado você tem que evitar. Eu estou falando de coisas que você tem que passar para aprender sobre perseverança e obediência. Coisas que você tem que passar, que vão selar seu ministério com verdades. É necessário passar. Se o grão de trigo cair na terra e não morrer, é necessário morrer. Para que dê fruto, para que se cumpra o propósito. Tem coisas na sua vida que se você não acontecer, você não será aperfeiçoado por elas. Você não será aperfeiçoado. Porque você não é aperfeiçoado no dia da alegria. No dia da alegria você celebra a alegria. Você é aperfeiçoado no dia mau. No dia difícil. E a Bíblia diz que no dia difícil você lembra do seu Criador. Amém? Então, pastor, então eu tenho que ser otimista ou pessimista? Não. Você tem que passar. E você tem que entender o propósito de cada coisa. Né? Acho que é George Bernard Shaw que ele diz uma coisa interessante. Ele diz que a sociedade precisa dos dois. Do otimista e do pessimista.
Porque os dois contribuem para a sociedade. Por quê? Porque o otimista fez o avião e o pessimista criou o paraquedas. Então é necessário ter os dois. Porque até o pessimista me aperfeiçoa no dia ruim. Não tem dia que você está mal, você vai conversar com um pessimista, ele acaba de... Eu me sinto Adão aqui, andando no meio dessas coisas aqui. Oh, que bonito, né? Glória a Deus. É verdade. Tem dia que você está mal e aí do pessimista vem conversar com você. Pastor, define para mim qual é a diferença de um pessimista e de um otimista. É que o pessimista vê sempre a dificuldade no meio da oportunidade. E o otimista vê a oportunidade no meio da dificuldade. Um vê daqui para lá, o outro vê de lá para cá, mas todos os dois são interessantes. Todos os dois são necessários para que a gente cresça no Senhor. Amém? São necessários. As pessoas que passam pela sua vida, te deixam marcas, são pessoas que te aperfeiçoam em amor, em perseverança. Você teve que crescer amor para aquele que não merecia o seu amor. Aquele que merecia o seu amor, você não precisou crescer em amor. Você precisou liberar mais amor para aquele que não merecia. O que merecia é fácil. Então, o seu caráter é refinado, o meu caráter é refinado, é com o pessimista, é com o cara difícil. Amém? Então, não perca isso. Você precisa dos dois. Os dois contribuem para a sociedade. Um cria o avião e o outro cria o paraquedas. Amém, irmãos? E você vai ver muitas coisas na Bíblia assim. Você vai ver muita gente que Deus mudou de ambiente. Deus pega Davi, tira do pasto e bota no trono. Deus pega Nabucodonosor, tira do trono e bota no pasto. Você vai ver pessoas mudando de ambiente de acordo com as suas reações, de acordo com as suas dificuldades. Tem gente, irmão, que é só se dá bem na vida. Se deu bem na vida, as reações de orgulho começam a vir para fora. Nunca teve nada na vida, começa a ter alguma coisa, começa a botar as manguinhas de fora, o seu orgulho vem para fora. E então, assim, até que aconteça algo extraordinário na sua vida, seja para o bem ou seja para o mal, as nossas reações às vezes elas estão embutidas ali, esperando uma oportunidade para aparecer. Separar o precioso do vil é isso, irmão. Para ser porta-voz, ele diz em Jeremias capítulo 15, se separares o precioso do vil, serás o meu porta-voz. Ser um porta-voz, eu preciso separar o precioso do vil. Eu não estou dizendo que tem coisa preciosa e coisas vis. Para mim, o vil é quando você recebe uma coisa preciosa para fazer e você trata ela com indiferença. Você recebe algo precioso e não pratica na sua preciosidade, não dá o valor devido. E para mim, muita gente tornou o evangelho vil na sua igreja, na sua própria casa, porque recebeu algo precioso e não praticou isso de uma forma preciosa, tratou isso vulgarmente. E aí vai tornando aquilo que é precioso em algo vil, mas era precioso. Deus não tem nada vil para te dar, irmão. Deus só tem coisas preciosas para te entregar. Mas a forma que nós reagimos a essas coisas preciosas diz até onde nós vamos com Deus. Deus me dá algo precioso para cuidar. Para um, a Bíblia diz que ele deu um talento. Esse cara olhou, ele não calculou que aquele talento poderia se transformar em mais do que aquele que tinha 10, porque aquele que recebeu 10, irmão, tinha por obrigação aumentar. Mas aquele que recebeu um só, ele recebeu um só e ficou se comparando e ficou medindo Deus. Eu sabia que tu és um Deus difícil, um Deus mau, e por isso eu escondi. Deus disse: por que você não pôs nem num banco para render juros, já que você não queria fazer nada com o que eu te dei? Você deveria ter deixado pelo menos alguém fluir com isso.
Então, queridos, cuidado. Cuidado, porque Deus te entregou algo precioso, pastor. Teu ministério é algo precioso. Deus colocou o coração de pessoas nas suas mãos. Quando você tiver posse de coração de alguém para cuidar, você vai estar de posse da coisa mais importante que essa pessoa tem, o coração dela, irmãos. Você está me entendendo, irmão? Então eu não posso tratar isso com vulgaridade. Cuidar de gente, ministrar o evangelho tem que ser algo precioso. Tem que ser algo... Tem que aquecer os corações. Uma das coisas que eu tenho ouvido das pessoas, e eu não estou aqui para falar de mim, mas pastor, o senhor prega assim, eu gosto de ouvir porque o senhor não tem gana. Eu disse, claro. Como que eu vou pregar uma mensagem dessa sem sangue nos olhos, irmãos? Como que eu vou pregar uma mensagem dessa sem paixão? Como que eu vou pregar uma mensagem dessa sem água nos meus olhos, sem amor no meu coração, sem fogo nas minhas palavras? John Wesley falou isso: ou você coloca fogo no seu sermão, ou coloca seu sermão no fogo, que ele não serve para nada. Então como que eu vou abrir as escrituras? Isso aqui não é uma receita de bolo. Isso aqui não é para melhorar a minha condição financeira. Eu estou falando de vida eterna, meu irmão. De alguém que vai viver para sempre. Alguém que vai ser coordenado pela glória de Deus para sempre. Como não acreditar nisso? Como não viver isso com paixão na vida? Isso tem que ser algo apaixonante, irmãos. Tem que ser algo que você prega e diz, meu Deus. Às vezes, você vai assistir uma peça de teatro, um filme, você sai do cinema emocionado, chorando. Você diz, ai meu Deus, ai que forte. Às vezes você vê no culto, porque aquele cara, ele pegou uma mentira, ele pegou um roteiro, ele criou um roteiro que é uma mentira, mas ele trabalhou bem, tão bem, que tornou aquilo uma verdade. Como ele falava, parecia uma verdade. E às vezes a gente tem uma verdade e trabalha tão mal que parece uma mentira. Às vezes a gente tem uma verdade dessa: Jesus voltará. É uma verdade, mas a forma que a gente ensina e explica não tem paixão, não tem fogo. Eu não estou falando de igreja pentecostal ou de não pentecostal, não é isso, irmão. Não é isso. Eu não preciso ser pentecostalizado para ter paixão por Jesus no meu coração e na minha alma. Eu não preciso ser pentecostalizado, eu preciso acreditar no que eu estou lendo. Preciso viver com isso. Isso tem que ser a minha verdade absoluta. Eu tenho que pensar, eu não posso tocar nisso, porque se eu tocar, eu vou ferir o coração do meu Deus. Eu tenho vontade de fazer aquilo, mas eu não posso, porque senão meu Deus vai ficar triste comigo. Isso tem que ser sua paixão de vida, porque eu não decido mais por mim. Já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. E esse amor que eu agora tenho, eu a tenho pelo amor, pela fé que eu tenho nele. Eu creio nele, eu vivo por ele. Eu preciso decidir por ele. E às vezes, para decidir por ele, você passa por cima do cansaço, passa por cima da vontade, passa por cima da condição financeira, passa por cima da dor, passa por cima do sofrimento, esquecendo das coisas que para trás ficam e avançando para aquelas que estão diante de mim. Eu prossigo para alcançar aquilo porque fui alcançado por Cristo. Sabe o que Paulo está dizendo? Sabe o que Paulo está dizendo quando ele diz eu quero alcançar aquilo porque fui alcançado? Ele está dizendo assim:
Jesus me alcançou com sangue, com morte, com amor. Eu vou te falar, não foi a autoridade de Pilatos que matou Jesus. Não foi a traição de Judas que matou Jesus. Não foi a inveja dos judeus que mataram Jesus. Quem matou Jesus foi Deus, por amor. Porque Ele amou o mundo de tal maneira que deu. Os outros personagens que estão incluídos, eles são só coadjuvantes. São só protagonistas. Eles não são os atores principais do texto, do tema. Pilatos, não foi você. Judas, fica tranquilo, não foi você. Anás e Caifás, vocês só foram atores coadjuvantes. Quem deu mesmo vida foi Deus. Ele deu, e Ele deu porque amou. Quando Paulo diz, eu esqueço das coisas que ficaram para trás e avanço para aquelas que estão diante de mim, eu prossigo para alcançar aquilo porque fui alcançado. Paulo está dizendo, eu não digo que eu já tenho alcançado. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu quero ficar parecido com aquele que morreu por mim. E eu quero estar tão assim, eu quero estar tão perto, tão junto, tão disposto que Ele me alcançou assim, eu também quero alcançar os outros da mesma forma com que Ele me alcançou. Eu quero alcançar aquilo porque fui alcançado. Mas parece que a gente não entendeu. Nós vamos para o culto para enriquecer. Nós vamos para os cultos para ficar mais conhecido, para ter mais teologia, para saber mais. Irmãos, quanto mais eu sei, mais responsável eu deveria me tornar. Porque é melhor eu abraçar a ignorância do que saber uma coisa e não praticá-la. E aí a gente diz, o mundo está difícil. Não, irmãos, sabe o que está faltando? Paixão nos púlpitos. Mas não é paixão pelos dons, não é paixão, tudo isso é importante, vem no pacote. É paixão pela verdade. É paixão por aquilo que foi dito. Eu não preciso inventar moda, eu não preciso criar shows pirotécnicos para que a glória de Deus se manifeste. Eu só preciso crer na verdade e expor ela com tanta veemência, com tanto fogo no meu coração. Jesus falava manso e as pessoas dizem, olha como ele tem autoridade. Quem é esse que o vento ouve? Ele disse, mar, acalma-te. Vento, aquieta-te. O vento ouviu. O mar acalmou. E, se é eu, volto a dormir. E ele falava manso e as pessoas diziam, olha como ele tem a autoridade. Irmãos, quando nós chegamos na nossa casa ontem, eu falei para ele assim, nós conversamos e disse, voltamos para a nossa realidade. Tomar um banho, trocar de roupa, vamos lá para o Global, vamos atender os pastores que vieram. Porque essa é a nossa vida. Nós temos que cuidar, principalmente pastores, você que é um pastor, uma pastora, um líder. Irmãos, cuidado, porque quando o conforto chega, quando a fama chega, a popularidade chega, cuidado, a popularidade matou mais profetas do que a perseguição. Quando a popularidade chega, a fama chega, o conforto chega, cuidado, a missão pode estar ameaçada. E aí o que você tem que fazer? Você tem que levantar e dizer, tudo isso é bom, como é bom essa cama, como é bom esse carro, como é bom essa igreja que o Senhor me entregou, como é bom esse ministério conhecido no mundo que o Senhor me deu, como é bom ser alguém que ministra e as pessoas recebem. Mas tem hora que você tem que descer para você não ameaçar o que você faz. Então eu vim aqui com esse encargo. A chave para a glória de Deus sempre será a humilhação. Eu vou repetir, pastores.
A chave para a glória de Deus sempre será a humilhação. E se Deus precisar usar um alfinetezinho para ir te furando, Ele faz. Quando seu balãozinho vai enchendo, Ele pega o alfinetezinho. A chave para você ser cheio da glória sempre será a humilhação. Então, se estás debaixo de humilhação, seja bem-vindo. Significa que Deus está te preservando em glória. Porque se estás debaixo de soberba, de prepotência e de arrogância, Deus não está te firmando em glória. Seu ministério vai perecer, sua vida vai perecer, sua vida vai perecer. Então eu preciso ser um modelo para os outros, não só de funcionamento, mas de humilhação, de humildade, de alguém que está disposto sempre a renunciar por causa da causa de Cristo. A chave para a glória sempre será a humilhação. Cuidado com o conforto. Às vezes, irmão, quando o conforto chega, a missão é ameaçada. Antes você saía para pregar, dormia debaixo da mesa de alguém, ia 3 no carro atrás, um apertadinho no outro, enfiava a mala, levava a mochila no colo. Eu me lembro uma vez que eu preguei um ônibus aqui de uma empresa que eu não vou falar o nome, para ir pregar numa cidade aqui do Paraná, e chovia dentro do ônibus. O motorista parou umas 2 vezes para mudar as pessoas de lugar, porque estava chovendo dentro do ônibus. E chegamos lá, pregamos. A oferta que a gente ganhou não pagou a passagem do ônibus. E a gente voltava para casa molhado e sem dinheiro. Aí a unção chega, o conforto chega. E aí a missão começa a ficar ameaçada, porque você só vai fazer agora se tiver um certo tipo de conforto. Você começa a negociar, você diz, se der tempo de tomar banho eu vou, se der tempo de comer alguma coisa eu faço, se der tempo disso, isso. Irmão, a gente vive na graça de Deus. Então cuidado para que o conforto, a fama, que o recurso não tire você da missão. Amém? A liderança que Deus te entregou, algo que Deus te entregou para fazer, ela sempre começa com a autoliderança. Você precisa aprender a cuidar de você mesmo. Quando você começar a perceber que você não está cuidando de você mesmo, sai fora, meu irmão, sai daí. Amém? Louvado seja Deus. Não, pastor, mas eu sei cuidar da minha vida porque eu estudei, eu fiz isso, eu fiz faculdade. Irmão, isso não tem a ver com capacidade intelectual ou formação profissional. Porque você vai ver muito analfabeto que cuida melhor da sua vida do que doutores. Você vai ver muita gente que não estudou muito. Eu não estou anulando o conhecimento, por favor. Eu estou dizendo que você vai ver muita gente que não estudou muito, mas cuida melhor da sua vida. Tem muita gente que não estudou muito sobre Deus, mas anda tão perto do Senhor, que tem mais para me ensinar com a sua vida do que com as suas palavras. Então eu preciso entender isso. Amém? Vamos entrar na mensagem? Filipenses 3. Eu não tenho problema de ter que falar de novo, Paulo disse. E se Paulo disse eu tenho que falar de novo, é porque justamente aconteceu de novo. Justamente aconteceu de novo. Porque cada vez que o povo repete o pecado, Deus repete a mensagem. Amém, irmãos? Sempre. Então, Paulo diz no versículo 1: eu estou alertando vocês de algo que eu já alertei antes, mas eu estou alertando de novo que pode acontecer de novo. E eu vou fazer de novo porque isso vai ser segurança para vocês, vai protegê-los, vai guardá-los. É o pai que fala para o filho 10 vezes: desce daí, desce daí, desce daí, desce daí. Uma hora o menino cai. Aí diz: cai. Eu falei para você descer várias vezes. O filho prudente, ele recebe a instrução e pratica.
Então Paulo ele me dá 3 ideias aqui para me tomar cuidado. Ele diz, olha, acautelai-vos. Ele está dizendo, toma cuidado com isso. Toma cuidado, olha, cuidado com isso. Ele falou, cuidado com os cães. Acautelai-vos dos cães. Acautelai-vos dos maus obreiros e acautelai-vos da falsa circuncisão. Ele diz, toma cuidado com essas 3 coisinhas, os cães, os maus obreiros e a falsa circuncisão. E aí você vê quem são os cães. Abra comigo Isaías aqui, bota aqui para mim, filho, Isaías 54, versículo 10. Vamos para as escrituras. Perdão, 54 não, 56. Isaías 56, versículo 10. Todos os seus atalaias são cegos, nada sabem, todos são cães mudos, não podem ladrar, andam adormecidos, estão deitados e amam toscanejar. E esses cães são gulosos, não se podem fartar, e eles são pastores que nada compreendem. Todos eles se tornam para o seu caminho, cada um para a sua própria ganância. Cada um por sua parte. Então quando Paulo diz, acautelai-vos dos cães, o que é que ele está dizendo? Cuidado com o pastor ganancioso. Vou repetir. Eu mandei você embora antes, lembra? Cuidado com os pastores gananciosos que nada compreendem. Viu o que Paulo falou lá em Filipenses capítulo 3 aqui? Cuidado, ele diz, irmãos, sede meus imitadores, pois muitos há dos quais muitas vezes vos disse, e agora novamente digo, chorando, que são inimigos da cruz de Cristo. Se você se torna inimigo da cruz, o que é ser inimigo da cruz? É separar sofrimento, amor da correção. Porque a cruz é uma expressão de amor, mas também é a expressão de salvação. Ser inimigo da cruz é eu aprender, é eu separar. Porque cada vez que eu tenho que corrigir alguém, a impressão que dá é que eu não amo essa pessoa. Mas é o contrário. Deus diz que corrige aquele que tem por filho. Deus não corrige evangélico, Ele corrige os filhos. Tem muito evangélico que não é filho e não se permite ser corrigido. O pai corrige o filho e aquele que ama, aquele que tem por filho, porque corrige porque o ama. Hoje existe manifestações dizendo o quê? Dizendo que o amor não precisa corrigir. O amor corrige, irmãos. Amém? Quem aqui é avô? Irmão, se você criou seus filhos, você vai poder mimar seus netos. Agora, se você mimou seus filhos, você vai ter que criar seus netos. Se você criou seus filhos debaixo de amor e disciplina. Ontem eu até postei, hoje as crianças estão comprando coisinha para as crianças, para a criança acalmar. Na minha época era a Raider, a Havaiana acalmava lá em casa, gente. Ficava o número, né, Alice? 42, ficava colado o número. Hoje as crianças têm borrachinha colorida para acalmar. Quem tem que acalmar, que ele é muito estressado. Lá em casa, a Havaiana acalmava. Aí você posta isso na internet e tem um Zé Ruela que diz assim, não, acalma, isso oprimia as crianças. Oprimia, não, irmão. Nós estamos aqui sentados. Ninguém morreu. Estamos aqui. Mas até hoje,
Se eu estou num restaurante, chega uma pessoa mais velha, eu dou meu lugar. Se eu estou num ônibus, chega um mais velho, eu dou meu lugar. Respeito os governos da minha cidade e muitas vezes nem corroboro com eles, nem comungo com eles, mas eu respeito. Porque Deus me ensinou a respeitar a autoridade. E o que Deus não ensinou, a Havaiana ensinou. A Raider ensinou. Ah, se fosse só isso. A gente respeita os mais velhos, respeita a polícia, respeita a autoridade. Ah, mas eles são corruptos, não tem que respeitar. A Bíblia não diz que você tem que respeitar porque eles são bons. A Bíblia manda você honrar e respeitar. Criança de 15 anos na internet falando mal do presidente, falando mal não sei de quem. Não arruma nem a cama que dorme. Não tira nem a cera do ouvido. A mãe tem que ir lá com um cotonete e tirar a cera do ouvido. Nem sabe cortar a unha. A mãe, ai, não corta. Vá se converter. Mas vou falar dos cães. Nós lemos aqui quem é que são os cães. Pastores gananciosos. Líderes que só pensam no seu ventre. Paulo diz, tome cuidado com isso. Tome cuidado com isso. São líderes que se devoram, se mordem, que têm uma oposição agressiva ao evangelho genuíno de Jesus. E esses homens produzem o quê? Falsas doutrinas e maus obreiros. Apocalipse 22:15 diz o quê? Que ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os adúlteros, os homicidas, os idólatras, todos que praticam a mentira. Cães entram nesse grupo. Você recebe uma coisa preciosa para fazer e trata ela com vulgaridade. Se você ler 2 Reis capítulo 9, versículo 30 ao 36, diz que quando Jeú entrou em Jezreel, Jezabel estava lá em cima, num terraço, tinha 2 eunucos perto dela, ou 3. Ele disse, quem estiver comigo, lança essa imunda daí. Quando eles jogaram ela, ela caiu. Quem comeu a carne dela? Cães são líderes que se alimentam de Jezabel. Controle, manipulação, imoralidade, ganância, soberba, vaidade. Cães. Aí a gente traduz vaidade como um cara que comprou uma roupa bonita e está vestido com ela. Comprou um sapato bonito. Ah, não, isso é vaidade. Não, irmão. Vaidade vai além dessas coisas. Andar bonito não é vaidade. Andar cheiroso não é vaidade. Amém? Isso é capricho, é cuidado. Lavar as mãos. Porque eu vou botar a mão na cabeça de alguém. E a gente acha que vaidade são coisas externas. Não, irmão. São posições. Por isso que tem ministérios que Deus não pode deixar eles crescer. Porque se eles crescerem, eles se tornam deuses. Então ficarão de fora. Cuidado com os cães que se alimentam de Jezabel, espírito de manipulação e controle. Toma cuidado, irmão. Jezabel vai tentar seduzir o teu ministério. Aí você acha que Jezabel é uma mulher bonita que chegou na igreja, sensual. Tem muitos homens com o espírito de Jezabel, irmãos. São sensuais. São sensuais nas suas palavras, nos seus toques. Eu vim aqui dizer para você hoje, meu pastor, por isso que eu queria a sua atenção. Porque hoje nós não vamos pular e dançar não, hoje nós vamos chorar de arrependimento. Nós vamos dizer, Deus, tira esse demônio do caminho, porque eu estou chegando e eu vou passar debaixo da tua graça. Eu vou passar, Deus. Isso, irmão. Dá um brado de glória aí, irmão. Glória a Deus! A Bíblia conta uma história em Lucas 16:21, que tem um rico e tinha Lázaro que dormia na porta do rico, que tinha cães que vinham e faziam o que nas suas feridas?
Cães fala de uma qualidade de líderes que não cura, se alimentam da dor dos outros. Enchem as suas cadeiras, os seus cofres com a dor das pessoas. Só lambem feridas. Restaura a filha do meu povo, diz o Senhor nessa manhã. Chore com os que choram. Se alegra com os que se alegram, mas chore com os que choram. Vá na casa de luto, se na sua casa só tem alegria. Vai assistir uns velórios para você ver as lágrimas. Quem sabe você precisa ser tomado por elas de novo. Eu quero com essa mensagem provocar em você hoje o dom da compaixão. Que você tenha, não pena, eu tenho uma pena. Deus não te chamou para ter pena. Deus te chamou para colocar o teu coração na miséria de alguém. Misericórdia é isso, é miserus cardia. É colocar a cardia, o coração na miséria de alguém. Quando a Bíblia diz que os misericordiosos alcançarão misericórdia, Ele está dizendo, quando você coloca o teu coração na miséria de alguém, alguém vai colocar o coração dele na sua miséria também. Então isso, irmãos, nós precisamos de pastores e pastoras que choram por almas. Que não vem para a igreja contar cadeira para dizer, ai, quantas pessoas tem. Ai, hoje o culto não estava. Ele chega para pregar, só tem 20. Tem que ter plateia, se não tiver plateia eu não consigo. Então você não quer a verdade, você só quer ser bajulado. Você quer ser aplaudido, você quer ser reconhecido. Não precisa disso, irmãos. Não precisa. As maiores mensagens que mudaram a minha vida, eu recebi na mesa. Eu recebi no conselho. Eu recebi sentado no chão de alguma casa com amigos e pastores. As mensagens que mudaram o meu casamento foi as mensagens de pessoas que chegaram perto de mim e tiveram coragem de tocar na nossa sujeira, na nossa imundícia. Ô irmão, Deus precisa de pastores e pastoras santos, puros de coração. Eu não estou falando perfeitos, eu estou falando puros de coração, porque eles verão a Deus. Sabe o que é isso? Você abrir as escrituras e ver Deus no que você está falando. Só os puros conseguem fazer isso. Seja puro, peça isso. Pastor, como é que eu faço? Peça para Deus, Senhor, me dá pureza. Senhor, quando eu olhar para uma irmã, eu não quero ver o corpo dela, Jesus, eu quero ver a alma dela. Quando eu for convidado para ir numa casa e tiver aquela beleza toda, Senhor, eu não quero ter inveja, tira isso dos meus olhos. Eu quero celebrar com meu irmão que trabalhou e conquistou e o Senhor deu para ele. Eu vou ser franco, eu queria ter também, mas o Senhor sabe o que eu devo ou o que eu não devo. Seja puro, seja real com Deus. O Senhor está nos chamando para ser de verdade. Não somos cães gananciosos. Não somos. Talvez alguns de nós vamos passar por necessidades para aprender a dar valor a cada moeda que a gente junta no chão. Talvez alguns de nós vamos ter que passar privações para aprender. Talvez alguns de nós vamos ter que ser feridos no nosso lar, para quando um lar destruído sentar na nossa mesa, a gente poder ter a palavra certa. Oh, meu irmão, Deus te chamou aqui hoje. Por isso que eu queria ser bem sucinto, bem cirúrgico hoje. Porque a minha oração é que você volte para casa em crise e diga, cara, eu quero mudar isso na minha vida. Eu não sou um cão que fica na porta de um rico lambendo a ferida do pobre. Eu não sou um cão que fica na porta do rico lambendo a ferida do pobre. Eu sou um pastor que foi chamado, foi ungido, foi santificado pela cruz. Eu sou uma pastora que foi consagrada por Deus, chamada. Eu sou alguém que recebeu o óleo da unção, alguém que é incomodado de madrugada pelo Espírito, alguém que é chamado para correção. Eu não sou um cão, eu não vou me alimentar de Jezabel. Eu como pão vivo que desce do céu. Eu não como alguma coisa que cai de qualquer lugar, não. Eu como o pão vivo que desce. Ele não caiu, ele desceu.
meu Deus! Eu não sou alguém que detém a verdade por causa da impiedade, não. Nós não vamos ficar de fora, porque senão nós vamos produzir maus obreiros. Porque você vai produzir semente segundo a sua espécie. Se você é um pastor ganancioso, espera, seus obreiros serão gananciosos. Seus obreiros sempre vão adorar o Deus que você apresenta para eles. Os membros da sua igreja vão adorar o que você apresenta para eles. Um dia o povo chegou no pé do monte para Arão e disse: dai-nos um Deus. O povo não pediu um bezerro. O povo não disse assim: Arão, dá um bezerro para a gente. Não, o povo disse: dá um Deus para a gente. Arão foi lá e fez um bezerro e deu para o povo. E o povo adorou o bezerro. E Arão ainda disse: esse é o vosso Deus, que vos tirou do Egito. E o povo, aleluia. O povo sempre adora o Deus do seu líder. Se o Deus do líder é dinheiro, o povo vai adorar dinheiro. Se o Deus do líder é exibição, é fama, o povo vai sempre correr atrás disso. Essa vai ser a sua carreira que está ali proposta. Mas se o Deus do líder é humilhação, humildade, se o teu povo vê você chorar por vidas, você renunciar lugares perigosos, lugares da sua alma que você tem que sair dela. Se você renunciar, seu povo vai aprender a renunciar. O povo sempre vai adorar o Deus que o líder apresenta para ele. Então, quando o povo nos pediu, dai-nos um Deus, mostra o Deus de verdade para eles. Diga: ó, o Deus de verdade foi o Deus que me libertou. Se use como exemplo de alguém que estava mal e se tornou alguém melhor. Oh, meu Deus, que palavra é essa? Maus obreiros são fruto de cães, porque cães produzem maus obreiros, obreiros inseguros, obreiros medrosos, doentes que nunca serão curados, porque seus líderes ainda são carregados de feridas, de mágoas. E sabe o que é que acontece? Paulo disse: cuidado com os cães, cuidado com os maus obreiros. E ele falou outra coisa, ele disse: cuidado com a falsa circuncisão. Falsa circuncisão. A circuncisão era feita por um pai. No 8º dia que o filho nascia, o pai pegava uma faca de pederneira, ou seja, uma faca de pedra aguda, pedra afiada, despia um menino e cortava a pele do prepúcio do órgão genital. Cortava a pele. No 8º dia. Claro, a criança gritava, chorava, esperneava, e a criança ficava ali até ser curada. Porque um filho que se deixa circuncidar é muito parecido com castrar, mas não está castrando. A falsa circuncisão é feita por um falso pai, que se diz: sou teu pai na fé, sou teu amigo, mas na realidade castra você, porque não permite que outros reprodutores se reproduzem no rebanho. Só eu reproduzo aqui, só eu sou o cara, só eu apareço, só eu tenho a verdade. Então todo mundo que começa a botar as mãos, que vai nascendo, corta o seu membro, corta o seu órgão genital para que ele não reproduza, corta para que ele se torne um eunuco. Ele não vai produzir nada aqui, aqui só quem produz sou eu. Falsa circuncisão só podia ser feito pelo um falso pai, falsa doutrina, ou espírito de religiosidade. Estão impregnados num falso pai. Já falei, a circuncisão feita no 8º dia. Agora, pasmem. Tem um texto aqui que eu queria ler com você. Abra comigo Gênesis 34.
Eu vou falar de uma falsa circuncisão. Quando Levi e Simão circuncidaram os filhos de Siquém, para fazer uma aliança. Salmo 34. Meu Deus, a minha Bíblia está caindo aos pedaços, Jesus. Salmo 34. É Gênesis? É Gênesis. Eles chegaram em Siquém, Jacó comprou as terras de Siquém, e ali em Siquém tinha o povo. Abra parte da sua Bíblia, em Gênesis 34. Então, eles chegaram ali, e entre os irmãos tinha uma menina, uma filha. Jacó tinha uma filha chamada Diná, e ela foi deflorada, ou foi estuprada, ou foi abusada por um dos filhos de Siquém. 2 irmãos, 2 filhos de Jacó, Levi e Simeão. Olha lá o que diz Gênesis 34 e o versículo 13. Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor seu pai, enganosamente, porque haviam contaminado a Diná, sua irmã. E lhe disseram: não podemos fazer isso, dar a nossa irmã um homem incircunciso. Seria uma vergonha para nós. Sobre uma única condição consentiremos que vos tornemos como nós, circuncidando-se todo macho entre vós. Olha aqui. Então vos daremos a nossa filha, e tomaremos as vossas, e habitaremos convosco, e seremos só um povo. Aí vai lá no versículo 25. Eles fizeram isso, circuncidaram. Aí disseram: não, a gente vem aqui, circuncida vocês, faz uma aliança, né? Daí a gente dá a nossa filha para vocês. Aí Amor disse: não, tudo certo, né? Aqui o versículo 13 que eu li aqui, onde é que está? Então responderam os filhos de Jacó a Siquém e a Amor seu pai. Amor era o rei ali do pedaço. Não, tudo bem, ele diz: não, é só isso? Aí vou ter que circuncidar os machos. Tudo bem, então vocês podem vir fazer isso? Podemos. Aí olha o versículo 25 e o 26. 3 dias mais tarde, quando os homens estavam doridos, 2 filhos de Jacó, Simeão e Levi, irmão de Diná, tomaram cada um a sua espada e entraram inesperadamente na cidade e mataram todos os homens. Mataram também a fio de espada a Amor e a seu filho Siquém, e tomaram a Diná da casa de Siquém e saíram. Eu traduzo isso aqui como uma falsa circuncisão. Ou seja, você propõe uma aliança. Vamos fazer uma aliança? Quer andar com o nosso ministério? Vamos fazer uma aliança? Baixa as calças aí, a gente vai circuncidar vocês. Nós vamos ter tudo um povo só, aleluia. Mas de noite, porque eles cortaram a pele do prepúcio. Isso doía demais, irmãos. E eles tinham que ficar de repouso até estancar o sangramento. Eles fizeram isso de dia, de noite. Imagina, aqueles homens estavam cortados e agora talvez com febres, talvez com seus corpos debilitados. Eles entraram lá, Levi e Simeão, e mataram todos os homens daquela terra. Pegaram a sua irmã e foram embora. Isso aqui é uma falsa aliança. É uma falsa aliança. Aí pasmem, falsa aliança é feita por falsos pais. Agora pasmem, quando Jacó está morrendo, ele chama todos os filhos para abençoar os filhos. Olha o que ele fala para Levi e para Simeão. Vai lá em Gênesis 49 agora. Você vai ver o que ele falou para Levi e para Simeão.
Gênesis 49, no versículo 3, ele abençoa Rúben. No versículo 5 e 6 e 7, ele abençoa Simeão e Levi, que praticaram essa chacina com aquele povo. Ele diz o quê? Simeão e Levi são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência. No seu conselho não entre minha alma, com a sua congregação minha glória não se ajunte. Pois no seu furor mataram homens e na sua teima jarretaram touros. Jarretar era cortar os joelhos, para que eles não pudessem andar. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois era dura. Eu os em Jacó e os espalharei em Israel. Quem é que liberou isso aqui, essa palavra? Foi Jacó, o pai. Irmão, a falsa circuncisão feita por Simão e Levi deu isso como herança para eles. Jacó disse o quê? As suas espadas são espadas de instrumento. E Jacó disse o quê? Eu os dividirei e os espalharei. Sabe o que é que significa essas duas palavras? Divisão e falta de direção. Tem sempre na congregação dos falsos pais. Aonde tem falsa paternidade, a casa é dividida constantemente. E não tem direção constantemente. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Quem está entendendo? Então diga, eu estou entendendo. É importante que você entenda. Porque a falsa circuncisão faz aliança pensando em si mesmo, pensando em destruir o outro. Uma falsa aliança é feita onde só eu recebo, você não ganha nada com isso. Só eu que ganho. Ou seja, alguém fez mal para mim, agora eu quero fazer mal para você também. Uma falsa aliança, você sabe quando você está numa falsa aliança? Porque só um é beneficiado. Você está me entendendo? Jacó, quando vai abençoar os filhos para Simeão e Levi, ele diz: eu vos espalharei e vos dividirei. Ou seja, vocês vão viver sem direção e divididos. Então, quando você vê uma congregação que não para a divisão, divide toda hora, todo mês tem divisão. Todo mês tem, uma hora faz uma coisa, outra hora faz outra, uma hora dá água ungida, outra hora dá pano ungido, outra hora dá uma coisa, outra hora Deus mandou, outra hora Deus não mandou mais. Irmão, é confusão no arraial. Isso é maldição. Maldição do quê? De uma falsa liderança, que está sempre pensando em aliança, mas sempre pensando em si mesmo e não no outro. Amém? E para a gente ir terminando, quase, Paulo está falando em Filipenses capítulo 3, volta lá, deixa-me voltar em Filipenses capítulo 3. Hoje eu estou bem instrutor. E eu quero gastar esse tempo, porque essa palavra tem que ficar no nosso coração. Para a gente entender por que algumas coisas acontecem nas igrejas que nós cuidamos, dirigimos, na forma que nós movimentamos as coisas. Filipenses, no capítulo 3, o versículo 10, Paulo pede uma coisa. Ele manda eu tomar cuidado com uma coisa, e depois ele diz: eu desejo conhecê-lo. Desejo conhecer o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para ver se de alguma maneira eu posso chegar à ressurreição dos mortos. Quando Paulo escreve Filipenses, é uma das últimas cartas que ele escreve. Acredita-se que a última foi 2 Timóteo capítulo 2, porque é ali que ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira. Ali que ele está dizendo que acabou a carreira. Então acredita-se que a última carta que Paulo escreveu foi 2 Timóteo. Mas Filipenses foi uma das últimas cartas. Paulo estava nos últimos dias da sua vida.
E sabe o que ele diz? Eu desejo conhecê-lo. O cara já tinha ido ao terceiro céu, já tinha visto coisas sobrenaturais, discipulou grande parte das igrejas da Ásia, e ainda está com paixão de conhecê-lo. Ainda tem sonho de estar mais perto, ainda tem desejo de estar mais junto. Ele diz: eu desejo conhecê-lo. E ele fala duas coisas interessantes. Ele diz: eu desejo conhecer a comunhão dos seus sofrimentos e o poder da sua ressurreição. Ele está dizendo: eu quero conhecer o filho da Maria, o Jesus, o Nazareno, o que nasceu em Belém, morou em Nazaré, foi para Cafarnaum, o que andou por aqui por 33 anos. Eu desejo conhecer esse homem que sofreu. Eu quero a comunhão desse sofrimento, mas eu também quero o poder da sua ressurreição. Você nunca vai conhecer o poder da sua ressurreição sem conhecer a comunhão dos seus sofrimentos. Por favor, não anule o sofrimento do Evangelho. Eu não estou querendo dizer com isso, eu não estou praguejando, eu não estou sendo negativista, eu não estou dizendo que você não pode ser feliz, ser alegre. Eu estou dizendo que nem sempre que você sofre, que você tem angústias terríveis, significa que é o diabo. Deus está repartindo com você a comunhão dos seus sofrimentos, para que você desfrute do poder da sua ressurreição. Tem dificuldades, tem angústias que você está vivendo na terra que você não tem explicação para elas. Não tente achar explicações teologicamente para isso. Você não consegue. Você diz: Senhor, se é assim que o Senhor quer, é assim que o Senhor deseja, então estamos juntos. Se não é, me tira daqui. Se não é isso que o Senhor tem, me tira daqui. Mas se o Senhor que me colocou aqui, se é isso que o Senhor quer que eu faça, então o Senhor aperfeiçoa, porque eu não vou parar, eu não vou desistir. Eu estou junto contigo até a consumação dos séculos. Eu não vou fugir. Paulo aproveita, a porta abriu. Teve um terremoto na cadeia, estourou os grilhões, abriu as portas. Paulo foge. O carcereiro olhou e disse: meu Deus, fugiu todo mundo. Ele disse: epa, já pegou a espada para se matar, porque um carcereiro deixar os prisioneiros fugir é morte. Ele disse: eu vou tirar minha vida. Paulo disse: oh, ninguém fugiu. Mas por que vocês não fugiram? Abriu tudo. Não, nós não somos prisioneiros dessa cadeia. Nós somos prisioneiros de Cristo. A porta pode abrir, eu só passo se Jesus mandar. A porta pode fechar, eu só fico se Jesus mandar. Você precisa entender o movimento do Espírito na sua vida. Amém? Para parar de reclamar de coisas que é o Senhor que está fazendo. Quem sabe você está orando para parar coisas que é Deus que está fazendo. E quem sabe você quer adquirir coisas através da oração que não é Deus que está dando. Por isso eu preciso da comunhão dos seus sofrimentos, para alcançar aquilo por que fui alcançado por Cristo. Superando os falsos obreiros, superando a falsa circuncisão, superando os cães, passando por cima disso tudo. Eu não vou para a internet falar mal dos cães. Eu não vou ficar falando: aquele pastor é um cão, aquela igreja é do diabo. Eu não, irmão. Vamos superar tudo isso, vamos prosseguir para o alvo, para aquilo que está diante de nós. Vamos continuar. Mas o prédio está torto. Você tem que denunciar que está torto. Sabe o que é que denuncia um prédio torto? É quando você constrói um reto do lado. Quando as pessoas olharem os dois, elas vão ver: isso é reto, isso é torto. Você não denuncia um prédio torto mostrando que ele está torto. Você denuncia um prédio torto construído retinho do lado. Você é ministro de vida, não é ministro de morte. Você está aqui para deixar um padrão de vida, não um padrão de morte. Deixo-vos dois caminhos, você escolhe como quer viver. Você é um líder, você é um pastor. Amém? Vamos lá naquela igreja, vamos ver como é que eles estão fazendo, nós vamos fazer igual. Não, às vezes não é para fazer igual. Às vezes a tua região é uma região diferente. Deus quer que você se mova diferente. Você pode ter a mesma unção, os mesmos princípios, os mesmos fundamentos, mas é uma unção diferente.
Quem sabe aqui a gente diz Shalom Adonai. Quem sabe lá você vai dizer, e aí, mano, a paz. Vamos alcançar aquilo porque fomos alcançados. Ah, mas é a igreja. Meus filhos estavam na igreja, pastor. Por causa da igreja eles desviaram. Eles não desviaram por causa da igreja, irmão. Eles desviaram por causa da sua irresponsabilidade. A igreja não desvia ninguém, irmão. Porque Deus não deu para os pastores a obrigação de cuidar dos seus filhos. Ele deu para os pais a obrigação de cuidar dos seus filhos. Ah, mas eles se feriram. Se eles estivessem em casa ouvindo você falar bem da igreja todo dia, eles não se feriram. Vamos parar de transferir problema. Vamos parar de chamar a igreja de morta, de destruída, de acabada. A igreja está estéril, não gera mais nada. Eu tenho um recado para você, igreja estéril. Canta tu, a estéril, que não deste a luz ainda, porque maiores serão os filhos da desolada do que aquela que tem o marido. Deus olha para o sofrimento e diz saúde. Deus olha para a miséria e diz prosperidade. A gente não aprendeu a lidar ainda com as matérias-primas. Tudo isso é matéria-prima de avivamento, irmãos. Tudo isso é matéria-prima que será transformada a partir de um púlpito, a partir de altares, a partir de homens e mulheres que estão vivendo purezas diante do Senhor. Eu não estou aqui para denunciar o inferno, eu estou aqui para mostrar o caminho, para se tornar o caminho, para pegar alguém e conduzir pelo caminho. Eu não estou aqui para dizer ossos secos, estão tudo seco ali, ó. Você viu, está tudo seco. Não, eu estou aqui para dizer, vivam. Vivam. E quando ministro coisas que denunciam, é para denunciar a nossa mazela, a nossa dos pastores, a nossa. Não pense que a gente vem aqui anunciar alguma coisa para a sua igreja, não. Tudo isso que você está levando daqui, tudo isso que essas câmeras registram, são coisas que nós vivemos dentro da nossa casa, aqui dentro. São situações que nós já tivemos que superar, ou ainda estamos superando, não dizendo que já alcançamos. Mas uma coisa a gente faz. Eu não tenho uma mensagem profunda. Eu não tenho. Eu não tenho uma mensagem teologicamente profunda, mas eu tenho uma que funciona. E é sobre essa mensagem que funciona na sua vida e no seu ministério que eu quero te chamar para ela. Deseje conhecê-lo mais do que tudo. Mais do que tudo, amém? Desejo conhecer o homem normal e o homem sobrenatural. E Paulo disse, eu desejo tanto conhecê-lo que o que para mim era lucro eu considero como perda, para que eu possa alcançar a Cristo. Sabe o que Paulo diz? Eu sofri perdas para estar aqui. Eu sofri perdas para estar preso aqui, e vou morrer por uma causa. E sabe como é que ele considera as perdas? Como esterco. Paulo não foi para a cadeia contabilizar o que ele perdeu. Ele foi chamar o que ele perdeu de estrume, de esterco. Ele não comparou o que ele tinha com o que ele estava tendo agora. Aleluia. Tem gente que está na igreja, irmão, contabilizando sofrimento. Porque seguir Jesus é um sofrimento, pastor. Eu tenho que pagar o preço, tem que pagar o preço. Estou pagando preço, né, pastor? Que preço o quê? Você só contabiliza o preço de servi-lo. Você já contabilizou o preço de não servi-lo? De não conhecê-lo, um preço eterno? Você já pensou em queimar para sempre no inferno? Isso sim é um preço terrível. Se fala com um crente na alma, crente almático, contabiliza o preço, pastor, porque estou pagando um preço, né? Porque você sabe, para ser crente a gente paga um preço. Que preço? Que? Tire esse vocabulário da sua boca.
Meus filhos estão aqui, minha esposa está aqui, meus genros estão aqui, minhas netas oram em línguas, meus amigos estão aqui. Eu estou rodeado de benefício que o Evangelho me proporcionou. Como eu vou reclamar disso? Eu não digo que eu já tenho alcançado, mas uma coisa eu faço: esquecendo das coisas que para trás ficam, avançando para aquelas que estão diante de mim. Prossigo para um alvo. O Evangelho não tem alvos, ele tem um alvo. Deus é o alvo. Jesus é o caminho. A Bíblia é a base. E o Espírito é o condutor. Pronto, está resolvido. Eu tenho um caminho, eu tenho alguém que me conduz, eu tenho um fundamento e eu tenho um alvo. Eu estou olhando firmemente para alguém. Esqueça das coisas que para trás ficam. Avanço para aquelas que estão diante de mim. Eu prossigo para alcançar aquilo por que fui alcançado. Prossigo para o alvo, pelo prêmio da herança, da soberana vocação. Oh meu Deus, a soberana vocação. Aí você vai nessa palavra vocação, ela vem da palavra vocátel, que quer dizer voca, palavra, tel, Deus. Quando Paulo diz fique na vocação que você foi chamado, ele está dizendo fique no vocátel, fique na palavra que Deus te deu. Paulo diz assim, para alcançar o prêmio da soberana palavra que eu recebi de Deus, para alcançar o prêmio pela soberana palavra que me conquistou. As coisas que ficaram para trás são estercos comparado com aquilo que está por vir. Conhecer a Deus. Conhecer a Deus não é saber o que Ele faz. Deus vai te curar, porque Deus cura, Deus é milagre, Deus é poder, Deus não é só isso. Jeremias 9, 23 e 24 diz: não se glorie sábio na sua sabedoria, nem rico na sua riqueza, nem forte na sua força, mas o que gloriar-se, glorie-se nisto, em me conhecer. Saber que eu sou Deus e que faço misericórdia, juízo, justiça, porque destas coisas eu me agrado. Olha o processo. Me conhecer, saber quem eu sou, para depois entender por que faço. Conhecer, saber quem eu sou e que faço. É sempre isso. Conhecer, saber quem eu sou e que faço. Daniel 11:32. O povo que conhece a Deus se tornará forte e fará proezas. Como que eu quero fazer proezas se eu não me tornei forte? Como? E não me tornei forte porque não conheço a Deus. Não anule o processo da sua vida. Conhecer é essencial. Não é trabalhar para Ele, é conhecê-lo. Eu não posso funcionar para um Deus que eu não conheço. Senão eu vou trabalhar por minha ambição ou por minha necessidade, não pelo prêmio da soberania de Deus. Eu preciso conhecê-lo. O que você é não pode estar firmado no que você faz. Separe a sua função de sua identidade. Porque se eu perder a função, vou perder a minha identidade? O que você faz é que deve estar firmado no que você é. Você é para fazer, você não faz para ser. E quando o farol perguntar o que é que o senhor é, o que é que eu digo? Diga que eu sou. Mas daí como é que eles vão entender? Deixa que eu vou fazer algo e eles vão entender. Sua identidade não está firmada no que você faz. Sua identidade está firmada na sua natureza.
O homem no Éden, quando ele perdeu, ele pecou, ele perdeu. Até falei que eu ia falar de Adão. O homem no Éden, quando ele perdeu pelo pecado, que o pecado entrou no mundo, ele perdeu foi a sua natureza. Porque o homem, Deus continuou falando com o homem. Não na mesma dimensão. Mas o que Adão perdeu foi a sua natureza. Querido, ministério não é identidade. Ministérios são ferramentas. Por isso que um ministério poderoso, numa identidade destruída, é caos. Por quê? Porque você vai usar aquilo que é poderoso para alimentar a sua dor. Por isso, líderes precisam estar curados, resolvidos nas suas emoções. Estou com 2 psicólogos aqui, pastores, um de cada lado aqui. Há 20 anos atrás, se um crente fosse num psicólogo, estava endemoniado. Eu não é, estou falando besteira, pastor Everaldo? Estou falando besteira, Jadilson? Porque crente com problema na cabeça, está doido? Quando você tem problema no coração, você vai aonde? No cardiologista. Se você tem problema com seu filho, você vai aonde? No pediatra. Você vai no especialista. Por que se você não está conseguindo resolver a sua alma, qual pecado você tem de sentar com um homem que, além de ajudar você a separar a alma do espírito, com a destreza que tem, às vezes, muitas vezes, um bom conselho, bíblico, por que não? Por que não? Porque se eu for, eu estava, há 20 anos atrás, você ia no médico, você estava doente, tinha pecado, né? Está doente, morreu em pecado, né? Foi no médico, olha, ele está indo no médico de cabeça, tem problema. Tem muitos problemas que poderiam ser evitados, irmãos, se a gente assumisse as nossas mazelas e dissesse, cara, eu preciso de ajuda. Eu preciso ser ajudado aqui, ali e lá. Então deixa eu te falar uma coisa. Ministério não é identidade. Ministérios são ferramentas. E as ferramentas Deus pode trocar. Mas a sua identidade, se a sua identidade está construída em Cristo, a sua natureza foi devolvida, que foi perdida lá no Éden. Ferramenta Deus pode trocar. Eu comecei como um evangelista, eu subi em cima de um caminhão, eu andava dentro dos ônibus em Itajaí, entrando na catraca, entrava, batia a palma, o pessoal olhava e dizia, Jesus ama vocês, e descia. Eu comecei em cima dos caminhões na África, 2000, 2002, em cima de caminhão em Moçambique, na Angola, pregando o evangelho, como um evangelista, ganhando almas nas casas de recuperação. Quantas vezes eu fui para a casa de recuperação na sexta-feira, porque é o único lugar que me deixava pregar. Eu pregava no sábado e no domingo de manhã, dormia lá para poder pregar no outro dia. Juntava alimento a semana inteira nas ruas. Tinha um pastor que tinha uma casa de recuperação, e quando eu levava muita gente, ele dizia, Luiz, eu não consigo receber todo mundo que você traz, porque a gente não tem alimento suficiente. Eu digo, e se eu der alimento, eu posso trazer? Ele diz, pode. Aí nós criamos a viatura do amor. Lembra, Vilmar? Nós criamos a viatura do amor. Era a minha bicicleta, a barra forte da Calói. A Jaqueline. Amarramos uma caixa atrás. Toda semana eu saía nas ruas. Olha, meu nome é Luiz Hermínio, eu sou da viatura do amor. Não tinha microfone, não fui ungida nada, não tinha teologia, mas eu tinha vontade. Eu queria tirar das ruas. Eu fui alcançar aquilo porque fui alcançado. Eu queria fazer, eu batia. Tinha gente que dizia, vai-te embora, seu doido, vai. Alguns dizem, tu não é eu digo, é eu. Não deixava entrar em casa com medo.
Tinha gente que deixava entrar, chamava a gente para a mesa. Eu juntava 200 a 300 quilos de alimento por semana. Toda semana eu pegava o carro do Lapa, ia para o Monte Ararat, ia para o Monte Horebe, ia para o Cred aqui, para o Monte Sião, as 4 casas de recuperações que a gente estava envolvido. Levava os alimentos, e os 300 quilos de alimento, 200 que eu levava semanalmente, abria a porta para mim botar um jovem por semana. Em 1997 nós levamos 67 jovens para a casa de recuperação, mais do que um por semana. Tinha um irmão que ele era carroceiro, ele disse: eu não posso por causa do cavalo. Eu disse: não, nós levamos o cavalo também. Foi ele e o cavalo e a carroça. O cavalo também parou de usar droga, porque ele fumava maconha e jogava em cima do cavalo. O cavalo era doidão também. Eu digo: não, esse cavalo precisa de ajuda. E ele ficou internado na casa e o cavalo ficou servindo lá. Ninguém morreu, está todo mundo aqui. O cara passa pelo papel no chão, não junta, porque eu sou obreiro da casa do Senhor. Você não é coisa nenhuma. Você não sabe o que é ser obreiro da casa do Senhor. Ninguém não ganha por isso, ganha sim, ganha a vida eterna. Se eu tiver que esperar alguém me contratar para me servir ao Senhor, isso já não é mais um chamado. Graças a Deus, Deus deu para essa casa obreiros refinados, homens e mulheres. Olha aqui a família Smurf, tudo de azulzinho aqui, irmão. Lá atrás a família Smurf, lá meus irmãos queridos. Irmãos que vêm para cá de manhã cedo, irmão, preparar o café. Você estava de viagem, eles já estavam aqui hoje. Você vai embora, eles vão ficar aqui para limpar. Graças a Deus, Deus nos deu uma equipe fantástica, de pessoas que não estão contando dinheiro, não estão contando vantagem. E às vezes eles nem aparecem. E às vezes eu passo no calor da mensagem, passo por eles no corredor, não dou nem Pai do Senhor. Mas eles estão curados. Eles não estão feridos. Eles não vieram para cá por causa de Luiz Hermínio. Eles vieram porque Deus mexeu na vida deles. Eles vieram porque Deus fez algo na vida deles. Eles não estão trabalhando para deixar um homem famoso. Não, não, não. Eles estão trabalhando para alcançar aquilo porque foram alcançados por Cristo. Eu amo isso, irmãos. Conhecer a Deus não determina só a sua identidade, mas a sua identidade e também determina as suas realizações. Eu quero conhecer a Ele, eu quero conhecer o que eu sou nele para realizar a obra dele. E para encerrar, para a gente ir embora, agora a gente vai embora, agora de verdade. Abra comigo Josué capítulo 5. E o versículo 2 diz assim, ó: nesse tempo disse o Senhor a Josué: faze facas de pederneira e circuncida a segunda vez os filhos de Israel. Então Josué fez faca de pederneira e circuncidou os filhos de Israel em Gibeate Aralote. Foi esta a razão porque Josué circuncidou todo o povo que tinha saído do Egito. Os homens e todos os homens de guerra eram mortos no deserto pelo caminho. Todo o povo que saíra estava circuncidado, mas nenhum do povo que nascera no deserto pelo caminho, depois de terem saído do Egito, haviam sido circuncidados. 40 anos andaram os filhos de Israel pelo deserto até se acabar toda a nação, isto é, todo homem de guerra que saíra do Egito. E isso porque não obedeceram à voz do Senhor, pois o Senhor tinha jurado que não lhe havia de deixar ver a terra que sob juramento prometera a seus pais que lhe daria, terra que mana leite e mana mel. Porém, em seu lugar pôs os seus filhos, a este Josué circuncidou. Estavam incircuncisos porque não haviam sido circuncidados no caminho. Acabando de circuncidar toda a nação, ficaram no seu lugar no arraial até sararem. Então disse o Senhor a Josué: hoje revolvi sobre vós o opróbrio do Egito, ou seja, a vergonha, pelo que o nome daquele lugar chamou Gilgal até o dia de hoje. Olha, veja bem, quando o povo sai do Egito, a primeira geração que foi circuncidada foi lá em Abraão, no capítulo 17. A primeira circuncisão em massa foi lá. Deus mandou Abraão circuncidar todos os machos da sua casa.
E a segunda vez, por isso que aqui diz que Deus mandou Josué circuncidar pela segunda vez. Por quê? Porque eles saíram do Egito como filhos de Israel, mas eles não tinham uma cabeça ainda, Emerson, de filhos de Deus. Eles eram filho da mãe, mas não eram filho do pai. E quando eles chegam no Egito, nessa cidade aqui chamada Gilgal, Gilgal significa círculo. Quando eles pisaram em Gilgal, Deus disse: olha, antes de vocês tomarem a herança, tomarem a terra, vocês precisam ser circuncidados. Porque os maiores inimigos que eles iam enfrentar ali naquela terra, Jaime, não eram os gigantes que eles tinham que matar, não eram os saduceus, os heteus, os jebuseus, não. Isso Deus já havia falado que ia dar para eles. Embora eles teriam que fazer o que Deus mandou, mas o maior inimigo que eles tinham que lutar naqueles dias é ter essa cabeça de escravo. Eles tinham que ter uma cabeça de filho, porque só filho herda a herança dos pais. Quando Deus diz circuncida eles, porque hoje eu vou revolver, eu vou remover a vergonha deles, e eu vou circuncidá-los. É como se Deus estivesse dizendo: essa terra não se conquista sem aliança, não se guerreia sem aliança. Mas o Senhor falou que é minha, mas você só pega o que é seu se tiver aliança. Não se conquista sem aliança, não se guerreia sem aliança e não se vence sem aliança, porque a vitória não está na força, está na aliança. O Senhor diz: hoje eu vou tirar a vergonha deles. Eles eram filhos de Israel, mas eles ainda não eram considerados filhos de Deus. Fazendo um trocadilho, eles eram filhos da mãe, mas não eram filhos do pai. E quando Josué circuncidou eles, no versículo 8, a Bíblia diz que eles ficaram ali até sararem. Porque toda vez que você é circuncidado por algum líder, algum pai espiritual, isso vai machucar você. E você pensa que é perseguição do líder, não é? Ele está te ferindo. E por que eu não posso sair? Porque se eu saio sangrando, eu começo a sangrar por onde eu passo. Por onde eu passo, eu só faço vergonha. Ele disse: volta, fique aqui para serem curados. Depois vocês tomam o que já é de vocês. Lembra de Agar? Quem lembra de Agar? Lembra de Agar? Agar foi a mulher que que Abraão trouxe do Egito, a serva de Sara. Sara via, embora ela tinha uma palavra, ela via que ela não gerava. Ela pegou Agar e deu para Abraão e disse: deita com a minha serva, quando ela gerar filho, o filho será nosso. Não é porque eu estou ficando velha. Ela olhava para a circunstância e ela não acreditava pelas circunstâncias que ela poderia cumprir a palavra que Deus havia dado. Para de olhar para você. Para de olhar. Para de olhar para você. Para de olhar do seu jeito. Não é dos ligeiros o prêmio, nem dos valentes a vitória, mas a oportunidade, a ocasião acontece para todos. Diz a Bíblia em Eclesiastes. Nem sempre os ligeiros que ganham a corrida, nem sempre o prêmio é dos corajosos, mas a oportunidade e a ocasião, o tempo acontece para todos. Então, quando abrir a porta, que você entender que é para você, você entra, porque Deus vai ser contigo. Mas não entra sem aliança, não foge, porque Agar, quando ela percebeu que ela estava gerando um filho, ela começou a destratar Sara. Ela começou a destratar, ela dizia: eu estou gerando um filho de Abraão, o negócio agora é comigo, não é mais com você, eu sou especial. Ela começou a destratar a sua senhora. A sua senhora, tem gente assim, irmãos, no ministério. Ele começa a fazer algumas coisas importantes, ele já não para ouvir mais ninguém.
Ele se tornou uma referência para si mesmo. E o maior perigo do ministério é quando você se torna uma referência para você mesmo, que você não tem mais ouvido para ninguém. Tente pensar além de você. Tente olhar além de você. Tenha coragem para isso, de ver além de você mesmo. Então Agar começou a destratar a Sara, Vera. Ela começou a dizer: ela não tem filho, o filho, né, está aqui comigo, isso aqui é meu. Só que Agar precisava entender que aquela unção que ela carregava era da casa. Tem gente que acha, irmão, que se deixa a casa, vai levar a unção junto. A unção não é sua, é da casa. Você está me entendendo? Aí Agar fugiu, porque a Sara pegou pesado com ela, ela fugiu. Quando ela foge, ela encontra um anjo. O anjo pergunta assim: Agar, de onde vens e para onde tu vais? Ela não responde para onde ela vai, ela só responde para onde ela vem, porque ela estava fugindo, e quem está fugindo não sabe para onde vai. Ela encontra o anjo pergunta: de onde vens e para onde vais? Ela disse: eu venho da casa da minha senhora. Ela não diz para onde ela vai, porque ela está fugindo. O anjo diz assim: ó, Agar, volta, te humilha, te coloca debaixo da mão da tua senhora, porque ao seu tempo eu também vou fazer de ti uma grande nação. E começou a profetizar sobre o que ia acontecer com o filho que estava no ventre dela. Ele será como um jumento selvagem. Vou dar riqueza para esse menino, eu vou dar isso para esse menino. Ele será ligeiro, ele será isso, será aquilo. Mas volta agora. Agora não é tempo de você fazer o que você quer, é tempo de você voltar e se humilhar. Por que eu tenho que me humilhar para quem me maltrata? Para você, quando for um líder, aprender a tratar bem, aprender a ser humilde, aprender a ouvir todo mundo, aprender a dar atenção para os mais velhos, aprender a respeitar as pessoas. Meu negócio é com Deus. Se você não está sujeito a ninguém, vou usar uma palavra que eu ouvi essa semana: você é um à toa no mundo espiritual. Se ninguém cuida do seu coração, se você, quando tem problema, não abre o coração para ninguém, você é um à toa no mundo espiritual. Porque no mundo espiritual, a hierarquia de Deus, ela funciona. É claro que tem alguns opressores, como eu disse no começo, tem cães, tem maus obreiros e tem falsos pais, mas não são eles que me definem. Não é porque um falso pai, ou um mau obreiro, ou um cão passou pela minha vida, que eu não vou me sujeitar a mais ninguém. Eu estou sujeito, sim. Eu estou sujeito a alguém. Eu presto conta da minha vida com alguém. Você não conquista o que já é seu sem aliança. Por isso que quando um líder, às vezes está ali te oprimindo, você diz assim: para que isso, cara? Vou te falar uma coisa: as exigências de Deus são para os íntimos. Se estão exigindo muito de você, vai na tua força, é porque você é um íntimo de Deus. Se estão perseguindo, jogando lança em você, faz o que Davi fazia. Enquanto Saul jogava lança em Davi, Davi tocava a harpa para Saul. E quando Davi saiu, o ministério foi com ele, não ficou com Saul. Quero deixar essa palavra para você. A chave para tudo isso que eu falei é a humilhação. É humilhação, né, Vera? É humilhação. A chave para tudo isso que eu falei é se humilhar diante da presença de Deus,
é ser humilde. Hoje tem um batismo de humilhação aqui, irmãos. Eu queria convidar você para ficar de pé, como um servo de Deus, um homem de Deus que você é, uma mulher de Deus. Se um pai te feriu, fique aí até ser curado. Não saia sangrando. Se um pai te feriu, fica até ser curado. Fica até ser curado. Não sai. Então eu quero orar pela gente, irmãos. Somos pastores. Somos líderes que Deus chamou e é uma honra. Ninguém toma para si essa honra a não ser aqueles que foram chamados pelo Senhor. É uma honra ser crente. É uma honra ser um pastor no ministério. É uma honra subir aqui, um Zé Mané que nem eu, que estudou pouco, foi estudar depois de velho, que vivia nas ruas com uma arma na cintura, com um pacote de droga na mão, às vezes sem saber onde tinha deixado o carro, a moto, doido. E está aqui hoje, com o microfone na mão, falando para doutores, ministrando com pessoas importantes, falando ao coração de líderes de influência no mundo inteiro. Só Deus faz isso, irmão. E quanto mais isso acontece, mais de humilhação eu preciso, mais fundo eu preciso entrar. Pastor, mas eu queria ser grande. Eu também. E não é pecado querer ser. Não é pecado. Mas só tem um caminho para chegar lá. Se alguém quiser ser o maior, se torne servo de todos. Se alguém quiser ser o primeiro, que seja como o último. Se alguém quiser ser forte, seja como o fraco. Essa é a equação de Deus. Eu quero orar pela gente. Eu sinto uma unção de humilhação aqui, viu, gente? Deus está pegando a gente, viu? Minha oração é que Deus transforme o seu ministério num ministério avassalador lá na cidade onde você está. Que você seja conhecido não porque você aparece na internet, mas porque você carrega algo dos céus na terra. Que as pessoas que serem ministradas por vocês sejam poderosamente abençoadas. Essa é a minha oração. Essa é a minha oração. Que você não coma a semente, coma o pão que Deus te deu, mas a semente você não come porque ela não te pertence. A semente Deus chamou você para plantar na vida de alguém, para você levar esse evangelho adiante. Eu deixo essa palavra: pais que curam a terra, pais, verdadeiros pais que curam a terra. Deixa essa palavra no seu coração e eu vou orar com você. Fica tranquilo, isso passa. Não force a porta que não abriu. Por favor, como que eu protejo os ambientes? Você protege pelas obediências que você ministra. Adão protegia o jardim porque ele era obediente. O dia que ele desobedeceu, ele teve que deixar o jardim. Tudo está sujeito à tua obediência. Se você obedece a Cristo, você não dá lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. Não entrega nenhum território, nenhuma topografia para ele. Todo território onde a fome é manifesta, o derramamento de sangue é manifesta, as guerras são manifestas, as imoralidades são manifestas. Aquele lugar é um lugar onde o território é o diabo que governa. Deus só governa onde ele é adorado. Tudo é dele, mas ele só exerce autoridade expressiva e visível ali onde ele é adorado. Governa a sua casa quem é adorado nela. Governa a sua empresa quem é adorado nela. Governa o seu casamento quem é adorado nele. Governa as suas finanças quem é adorado com ela.